passada fizemos a introdução, né, para esta última parte do livro de Isaías, que começa no capítulo 40. Fizemos uma introdução mostrando um dos pontos principais do que Isaías vai tratar com o povo de Judá, com o povo de Israel, quando ele fala a respeito da promessa que Deus faz ao povo de Israel, que agora, depois de ter vivido, né, visto com os seus olhos os grandes milagres de Deus, de ter provado das maravilhas de Deus, de ter visto Deus com mão poderosa livrá-los do Egito, de ter visto a ação de Deus de tantas formas, de formas tão poderosas, né? Caíram nos pecados da idolatria, no pecado da frieza, caíram em diversos pecados e diversos desvios das condutas, né, que haviam sido dadas por Deus para serem respeitadas, para serem honradas, pois é imprescindível entender que Deus queria caminhar com o seu povo. O tempo todo Deus quer estar conosco, mas o que nos afasta de Deus é o pecado que está em nós, que faz parte da nossa natureza. Por isso Deus ditar regras, ditar caminhos pelos quais nós podemos andar e caminhar, não quer dizer que Ele está exercendo um autoritarismo sobre nossas vidas, mas na verdade Ele está dando uma condição para que nós possamos desfrutar da presença dEle, desfrutar do seu amor, da sua presença santa no nosso meio. Mas infelizmente nós sabemos que isso não foi assim, porque Israel escolheu, entre tantos desvios da sua conduta, entre tantas formas de vidas equivocadas que eles foram desenvolvendo nos seus cultos, nas suas práticas diárias, na sua forma de viver, inclusive na forma de adorar ao que eles concebiam em sua mente como Deus, pois eles acabaram entrando pelo caminho da idolatria. Só que existia uma característica no povo de Israel, como nós vimos semana passada, que é muito importante para Deus, porque Israel era o povo escolhido de Deus para uma missão, para uma obra, ser luz para as nações. E a partir de Israel, poder ser alcançado todas as nações da terra. Então, Deus tinha feito essa escolha, tinha construído esta nação a partir de Abraão, através da sua promessa a Abraão, mas infelizmente eles se transformaram em ossos secos, eles se transformaram em um povo que não podia mais realmente refletir às outras nações a glória do Deus Altíssimo. Mas então vem Isaías, o profeta messiânico, e ele vai anunciar um novo tempo para a vida daquele povo, um novo tempo que vai começar aonde? Na escravidão, um novo tempo que vai começar justamente no exílio, quando estavam na Babilônia. Mas Isaías, é importante que nós vamos falar um pouco sobre isso hoje, porque hoje nós vamos fazer a exposição do capítulo 40, e Isaías, ele vai falar justamente naquilo que nós vimos na semana passada, que Deus iria promover, né, uma reformulação. Ele começa dizendo lá no capítulo 43, no versículo 16, ele diz: eu vou fazer algo novo no meio de vocês, como nós vimos na semana passada. E na semana passada faltou a conclusão, e eu quero só fechar essa conclusão para já entrarmos no capítulo 40, quando Deus fala através de Isaías para o povo. Em Isaías 43, 10, ele diz: você é minha testemunha, Israel, diz o Senhor, você é meu servo, foi escolhido para me conhecer, para crer em mim, para entender que somente eu sou Deus, não há outro Deus, nunca houve e nunca haverá. Aleluia. Olha como Deus começa a tratar com o povo em Isaías. Deus começa a mostrar para eles que eles estão errados, que eles estão equivocados nas suas escolhas, nas suas decisões, no seu caminhar. E o equívoco das decisões erradas
muitas vezes ele ofusca a glória de Deus ao nosso entendimento, ao nosso ver. Porque não se enganem, nunca houve nenhum outro Deus como o nosso Deus, nunca houve outro Deus como Jeová, nunca haverá. Ele é o único Deus e Ele nunca perderá a sua glória, porque Ele não depende do que eu penso sobre Ele, do que eu acho sobre Ele, do que eu falo sobre Ele. Deus é soberano em tudo. Em Israel, Deus se mostrou o único Deus que cumpre todas as promessas que fez a esse povo. Todas as promessas que fez a esse povo, inclusive a promessa do cativeiro por causa dos pecados. Deus cumpriu tudo que prometeu, desde que tirou eles do Egito. Na verdade, a promessa de Deus antecede ao Egito, porque ele começa em Abraão. Desde Abraão, ele já vem cumprindo tudo que promete para aquele povo. Pensa um pai bondoso, pensa um pai amoroso, pensa um pai cuidadoso, que fala e a palavra dele não tem curva, Fábio. Se ele prometeu, ele cumpre. Ele vai te ensinar um caminho para que você possa permanecer perto dele. Mas se na caminhada com Deus, ele abrir a boca para te prometer alguma coisa, tenha certeza de uma coisa, irmãos: ele cumprirá a sua promessa, porque ele é fiel. Somente ele é o Deus verdadeiro, pois ele fala, ele age e ele controla toda a história. E pela história, sabemos que ele nos resgatou pelo sacrifício do seu Filho Jesus. A história nos conta isso. O relato bíblico, ele não é uma ideologia humana, ele não é uma ficção humana. O relato bíblico, ele é uma realidade, ele é um livro escrito a partir de fatos reais, verdadeiros, testemunhados, confirmados, testificados. Não, independente da sua fé, do seu credo, se você é ateu, a Bíblia ela é testificada como um documento, como um livro fiel e verdadeiro. Passou por todos os crivos ao longo desses anos para chegar até nós como uma palavra verdadeira. As histórias que estão inseridas no contexto bíblico, na história bíblica, elas estão afirmadas, elas estão ali contextualizadas, elas estão comprovadas. E em João capítulo 1, versículo 29, está escrito: no dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali se cumpria a promessa, a profecia de Isaías, as promessas que haviam sido dadas ao povo em Isaías. E João Batista, que era o precursor que haveria de falar, que foi identificado como a voz que clama no deserto, que haveria de abrir o caminho para o Senhor Jesus, é ele quem está dizendo justamente ali: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E por um acaso, não é isso que Deus havia prometido para o seu povo lá? Eu vou providenciar o resgate de vocês, mas não mais um resgate da forma que foi no Egito. O resgate agora é diferente. Ele agora tem padrões divinos. Ele agora está alinhado com os céus, com o mundo de Deus, com aquilo que Deus já está preparando para nós na sua glória eterna. Aleluia. E pela fé em Cristo Jesus, nós sabemos que pela fé em Cristo Jesus nós fomos resgatados da morte. Porque o salário do pecado é a morte. Então o grande dilema da vida é a morte. E aqui, irmãos, entra essa grande questão que Deus vinha afirmando para eles: eu vou vencer a morte, eu vou dar a vocês a vitória sobre a morte, porque os vossos pecados levam vocês para a morte, mas eu vou providenciar a solução para isso. E em Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14, ele diz: ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou os nossos pecados. E ainda Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, 55, ele ainda vai dizer, com tanta autoridade, ele vai dizer: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão?
O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Pau, promessa cumprida. Pela fé alcançamos esta promessa. Deus vem cumprindo. Então em Isaías 40, o tema desta parte final do livro de Isaías é justamente o reino glorioso que Deus haveria de estabelecer, Isaías vai começar a falar profeticamente, e é interessante, porque esta profecia de Isaías, ela é totalmente profética, premeditada, mesmo no que diz respeito ao cativeiro do povo de Israel. Isaías então vai falar do reino glorioso de Deus, das boas novas de salvação, e a partir desse último trecho, porque o livro de Isaías foram 3 trechos separados que foram encontrados, que compuseram o livro total de Isaías nos seus 66 capítulos, E esse último trecho que começa no capítulo 40, é justamente nesse trecho quando Isaías começa a responder para o povo que estava já indo para o exílio, que já estava diante do exílio, quando Isaías começa a responder das muitas questões que eles haviam adquirido no longo da caminhada por causa de estarem ali cativos na Babilônia, mesmo sendo eles o povo que era conhecido como o povo do Deus poderoso, do Deus Altíssimo. Mas agora eles estavam ali. A partir desse trecho da profecia de Isaías, traz uma mensagem de consolo e que também revela o caráter de Deus e os propósitos de Deus para Israel. Como previsto pelo profeta Isaías anteriormente, no capítulo 39, no versículo 6 e 7, aconteceu, Judá foi julgado, exilado, e depois desse tempo, então, eles foram para a Babilônia, aonde iriam ficar lá por 70 anos. A profecia de Isaías é uma premeditação dos acontecimentos que viriam, porque Isaías profetizou como se o exílio já houvesse acontecido. Até o capítulo 39, quando ele está falando do que Deus estava ali falando, do que haveria de acontecer com o povo de Israel, ali ainda não havia acontecido a derrota final do povo de Israel para a Babilônia, mas Deus estava já dizendo para o povo: vocês vão para o exílio. No capítulo 39, versículos 6 e 7, vocês vão ver isso. E ele então se torna que até então ali é uma premeditação. E isso é muito importante. Por que é importante ressaltar a questão dessa profecia que vem antes do acontecimento? Ela é muito importante porque é dessa forma que muitas vezes se revela a santidade de Deus, que não pode aceitar o pecado e nem viver em meio ao pecado. Deus deu vários alertas ao povo de Israel, mas chega um momento em que a ira do Senhor chega a um limite que não tem mais como Deus passar a mão por cima. Por quê? Porque existem momentos em nossas vidas, irmãos, que os nossos pecados atingem o nosso caráter, atinge a área da nossa alma e se transforma em algo irreversível pela própria força humana. Nós não teríamos condições, irmãos, de achar um caminho para nos livrar dos nossos pecados, se não fosse a misericórdia de Deus, se não fosse a graça de Deus, se não fosse o sacrifício de Jesus Cristo. Por isso, quando chega em certo tempo, em certo momento, aí Deus precisa realmente começar a agir para que volte a compreensão daquele povo, do seu povo, volte a compreensão da sua santidade. Porque por horas perdemos a visão da santidade de Deus, como vimos na semana passada, quando Isaías é chamado, o seu chamado, ele dá-se justamente nessa condição, onde Isaías consegue ver a santidade de Deus. E essa visão vai realmente provocar uma condição na qual nós vamos voltar a refletir a respeito
do que é realmente importante para nós no que diz respeito à nossa fé. E olha como Deus vai cobrar o povo de Israel para começar a chamar a atenção deles com relação à sua santidade. No versículo 25 do capítulo 40, Deus diz assim: a quem vocês me compararão? Quem é igual a mim? Pergunta o santo. 49, versículo 1 e 2 diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Olha que interessante, aqui se revela uma verdade. Nós geralmente, foi o que aconteceu por várias vezes na caminhada do povo de Israel com Deus e também na caminhada dos discípulos com Jesus, e é hoje também uma realidade na nossa vida. Muitas vezes as coisas não acontecem do jeito que nós queremos ou do jeito que nós planejamos, e nós, na grande maioria das vezes, colocamos em xeque-mate a santidade de Deus, a autoridade de Deus, o poder de Deus, mesmo que não o façamos de falando abertamente, expondo abertamente, mesmo que não façamos isso de forma explícita, muitas vezes fazemos nas nossas atitudes. Como era uma das coisas que ofendia a Deus, que chegou no momento que ofendeu a Deus de uma forma muito tremenda, quando Deus olhou para o meio do seu povo e viu eles fazendo na liturgia dos seus cultos a adoração como era feita dos povos pagãos, adorando como se adorava ao deus Moloque, sendo que Deus tinha dado todo um descritivo de como ele gostaria que fosse o culto a ele para o seu povo. Mas de repente ele olha para a terra e ele vê aquele povo a quem ele havia escolhido cultuando a ele, assim como os pagãos cultuavam aos seus deuses. E aí, por que faziam isso? A resposta disso está lá no início, quando o povo chega para Arão e fala: Arão, faz-nos um Deus, faz para nós um outro Deus, porque esse Deus de Moisés, nem Moisés nós sabemos mais onde anda, quanto mais esse Deus dele. Então se perde a visão da santidade de Deus e se perde o temor do Senhor. E aí está um grande abismo, um abismo do qual muitos entrarão e não sairão, porque vão mudando a sua vida com Deus, vão mudando a sua relação com Deus. O que antes você aprendeu na escolinha dominical quando era criança: cuidado, mãozinha, o que pega. Cuidado, boquinha, o que fala, né? Cuidado, olhinhos, o que vê. Lembra? A gente aprendia quando era criança. Mas a gente vai ficando adulto. E aí a gente vai mudando a nossa forma de racionalizar as coisas, de pensar as coisas. Daqui a pouco, falar gracejos depravados não é mais feio. Daqui a pouco, se pegar na internet olhando pornografia, não é mais, normal, todo mundo, a pornografia hoje está aberta, se assiste hoje no canal aberto, sensualidade, erotismo, pornografia. Normal. As nossas práticas vão se igualando às mesmas práticas. Sabe quem que se ofende, quem é ofendido com isso? A santidade de Deus. Mas nos revela também, quando Deus fala antecipadamente, mesmo quando Ele fala, quando Ele promete, quando a promessa é para dizer: olha, para que vocês possam manter um remanescente que seja capaz de continuar os meus planos e os meus propósitos nas suas vidas, eu preciso fazer vocês passarem pelo cativeiro, por isso vocês irão passar pelo cativeiro. Mesmo quando a promessa é essa, ainda assim, ela revela o amor de Deus, porque ela mostra um Deus que não quer voltar atrás com o seu plano de nos salvar, de nos resgatar e de nos transformar.
Jeremias capítulo 31, versículo 3 disse: há muito tempo o Senhor me apareceu dizendo, porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Benignidade é um atributo de alguém que ama intensamente a outrem. Quando se usa essa expressão a outrem, significa que é um amor que ele dá incondicional, indefinido. Ele não olha, não escolhe, ele não tem filho predileto, Deus não escolheu quem ele vai amar, Deus não deu mais para ninguém, menos para outro alguém. Não, Deus declarou o seu amor por todo aquele que nele crer. E disse, todo aquele que nele crer no meu nome, em Jesus Cristo, não irá perecer. Essa é a minha promessa. Isso é amor. Mesmo que fazer esta promessa significasse algo muito precioso para ele, entregar o seu próprio filho. Mas ele diz, eu te amei com amor eterno, e eu estou te atraindo para mim. Eu te atraio para mim. Em Romanos capítulo 8, versículo 37 e 39, diz assim, mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aleluia. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Ele prometeu Jesus, Ele deu Jesus, Jesus cumpriu o seu propósito, subiu na cruz do Calvário. Ali está consumado o amor de Deus por nós. Nada pode nos separar desse amor. Por isso que quando Ele vem na sua profecia, quando Ele vem na sua palavra, e Ele nos fala que se você andar por um caminho diferente daquilo que Ele tem proposto para você, haverá consequências do seu pecado, mas pode ter certeza de uma coisa, nada pode separar você do amor de Deus. E isso precisa estar consciente no nosso coração. E por último, quando Ele anuncia premeditadamente as coisas que vai fazer, como anunciou na sua palavra para nós nesse tempo de hoje, as coisas que haverão de acontecer, o caminho pelo qual devemos seguir para manter a nossa fé, Ele também está revelando o seu poder. E aqui, ao revelar o seu poder, é simplesmente a condição que muitas vezes na condição humana nós precisamos ter para não perder aquela certeza de que Deus é poderoso para cumprir, porque infelizmente essa é uma condição humana que acontece. Prova disso, está lá, Tomé, diante de Jesus. Tomé viu Jesus na cruz. Tomé viu Jesus morrer. Mas agora Jesus estava ali, vivo diante dele. Mas Jesus, que perscrutava o seu coração, falou, Tomé, por que tu está inquieto, Tomé? Ah, Jesus, eu só vou crer que é tu mesmo se eu puder colocar a mão nas tuas feridas e ver as marcas da cruz. E Jesus fez, está aqui, Tomé. Está aqui. Nós somos assim. Muitas vezes, nós duvidamos do poder de Deus. Deus não deixa de ser menos poderoso pela nossa cabeça maluca e muitas vezes doente, medrosa e apavorada. Não muda nada, Deus. Mas Deus é tão misericordioso que Ele prova o seu amor para conosco e nos deixa sempre latente que Ele é poderoso para cumprir todas as suas promessas que faz para nós. Em Isaías capítulo 51, o texto é longo, mas eu quero ressaltar que nesse texto, do 51, do 7 ao 13, vamos ler. Ouça-me, vocês que sabem a diferença entre o certo e o errado. Preste atenção nesse texto. Ouçam-me, vocês que sabem a diferença entre o certo e o errado. Que tem a minha lei no coração. Não se assuste com o desprezo das pessoas, nem temam seus insultos. Pois a traça os comerá como se fosse uma roupa. O verme os devorará como se fossem lã. Minha justiça, porém, durará para sempre. Minha salvação continuará de geração em geração. Desperta, desperta, ó Senhor, veste-te de força. Aqui, nesse momento do texto, passa a ser uma oração. Ele coloca, desperta, desperta, ó Senhor, veste-te de força, move teu braço poderoso.
Levanta-te como fizeste nos dias passados, como quando matastes o Egito, o dragão do Nilo. Não és o mesmo Deus hoje, aquele que secou as águas e fez um caminho no fundo do mar para que o seu povo atravessasse? Os que foram resgatados pelo Senhor voltarão, entrarão em Sião cantando, coroados de alegria sem fim. Tristeza e lamento desaparecerão e eles se encherão de alegria e de exultação. Aí ele responde: sim, sou eu quem os consola. Por que então temem simples mortais que murcham como o capim e desaparecem? Vocês, porém, se esqueceram do Senhor, seu Criador, aquele que estendeu os céus e lançou os alicerces da terra. Viverão com medo de opressores humanos? Continuarão a temer a ira dos seus inimigos? Onde está a fúria deles agora, diz o Senhor? Esse trecho é uma interação entre o profeta que representa o povo e Deus. Eles estão dizendo, Deus está mostrando para eles: não, eu vou cumprir minhas promessas, eu vou cumprir com tudo. E aí então o povo vai vir no seu momento e vai dizer: então tá bom, Senhor, te desperta, como quem está dizendo: nós já não temos mais forças de nós mesmos, nós não temos mais uma condição de nós mesmos, de realmente ficarmos firmes nessa certeza, nessa convicção, porque a nossa fé, como o próprio Jesus mais para frente iria dizer, ela é tão pequena, ela é tão frágil, precisa de Deus. Por isso, olhar para a grandeza de Deus, que está explícita na sua palavra, olhar para a grandeza de Deus, é muito importante, faz com que o nosso coração possa reativar a certeza e a esperança de que nós estamos servindo a um Deus que é poderoso para fazer muito mais do que possamos imaginar. O capítulo 40 é o início de uma mensagem de Deus ao seu povo para lhes dar consolação. Acho que eu esqueci uma vírgula aqui. Deus ao seu povo para que a consolação que ele lhes traria seja provando para eles que é resultado da sua misericórdia, com a qual Deus tratará o povo nas eras por vir, que vai nos falar. Aqui Deus está no capítulo 40, e daqui, a partir do capítulo 40 até mais ou menos o capítulo 48, Deus vai começar a conversar através do profeta Isaías com o seu povo, dizendo a respeito de como ele vai agir com consolação, como ele vai consolar o povo, como ele vai tirar essa condição do povo que não consegue mais ver a sua grandeza, o seu poder, que não consegue mais assimilar a sua bondade, a sua misericórdia. Ele vai começar a consolar o coração deste povo com as palavras que virão através do profeta, e ele vai fazer isto com misericórdia. Ele vai mostrar através do profeta a sua bondade, a sua misericórdia, consolando o povo. E é isso que ele vai ver, porque ele vai falar a respeito de como ele vai resgatar o seu povo. Ele vai falar a respeito do plano que ele tem através de Jesus Cristo, o servo sofredor. Ele vai falar a respeito de como ele é poderoso, aonde está fundamentado o seu poder para realizar aquilo que ele está prometendo para eles, que vai trazer essa certeza ao coração deles de que as promessas haverão de se cumprir. E ele vai dizer também que cabe àqueles que estão exilados, aqueles que estão desanimados, cabe a eles crer na promessa de Deus e esperar no seu livramento. É isso que ele vai tratar com esse povo. Nesses próximos capítulos ele vai, através do profeta, trazer este consolo, trazer esta confirmação do seu poder e fazer o povo entender que precisa crer nele. Parece que nós estamos chovendo no molhado quando a gente fala na igreja: vocês precisam crer em Deus. Mas acreditem, como nós vimos na semana passada, muitas vezes, na grande maioria das vezes, aquele vale de ossos secos que o profeta viu, são muitos de nós que secamos, que esmurecemos na nossa fé e que precisamos ser restaurados. No Isaías, no versículo 1 do capítulo 40, ele diz: consolem, consolem o meu povo, diz o seu Deus. A repetição do console trata-se de uma ação
quando uma palavra na Bíblia é repetida mais de uma vez assim, consolem, consolem, 2 vezes seguida, na verdade ela quer enfatizar uma ação que precisa ser praticada. E aqui Deus está enfatizando justamente a ação de consolar, porque Ele vai trazer através do profeta o consolo que nós precisamos, mas Ele também precisa que nós venhamos ser fonte de consolo para muitos, porque quando nós estamos no meio de um povo que está escravizado, quando nós estamos no meio de uma nação que está dentro de uma pandemia, quando nós estamos vivendo numa igreja que está desanimada, quando nós estamos no meio de um ambiente onde todo ele está tomado por pessoas que estão desanimadas, precisa haver alguém que se levanta e console. Isso é tão importante. Olha só o que está em Isaías capítulo 52, versículo 7. Como são belos sobre os montes os pés dos mensageiros que traz boas novas de paz e salvação, de que o Deus de Israel reina. O que ele está querendo dizer aqui com o console, olhando para esta citação de Isaías 52, 7, ele está dizendo justamente: vocês têm uma mensagem para consolar-vos uns aos outros. Porque, irmãos, o que nós podemos falar para alguém que perdeu o seu ente querido? O que nós podemos falar que realmente faça diferença na tristeza daquele coração? Nós não temos uma palavra que realmente mude a perspectiva daquela pessoa. Por isso nós precisamos falar das boas novas. Precisamos falar do projeto de Deus que venceu a morte. Do projeto de Deus que trouxe a solução para a morte. Para que nós possamos gerar assim esperança no coração desesperado. Para que dessa forma possa se descortinar diante dos olhos das pessoas um novo horizonte diante de um momento tão terrível, de um momento tão entristecedor. Como é que podemos nos consolar quando nós olhamos um país como o nosso, brasileiro, mergulhado em corrupção? Esta semana saiu algumas pesquisas falando a respeito da desigualdade social na nossa nação, de como a corrupção descaracterizou a nossa nação como uma nação justa. Como que nós podemos falar diante de tudo isso? Anunciar um novo governante? Um novo partido político? Não, a nossa mensagem não pode ser essa. A nossa mensagem tem que ser: há um novo céu, há uma nova terra que Deus tem ido preparar para nós. Coloque a sua fé e a sua esperança naquilo que há no porvir. Porque se nós tentarmos alinhar condições para que se solucione as tantas dificuldades nas quais os homens estão se colocando por causa do seu pecado, da sua ganância, da sua corrupção, não haverá solução. Não tem como ter solução. A resposta só pode vir de Deus. E Deus é essa fonte de consolação que nós precisamos falar. Em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 4 diz: Ele nos encoraja em todas as nossas aflições, para que com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar outros quando eles passarem por aflições. Olha que tremendo, irmãos. Temos recebido de Deus encorajamento. Sabe como é que recebemos de Deus encorajamento? Nós que já somos da fé, nós que já somos do caminho, nós recebemos a partir da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu quero aqui parafrasear e dizer: a esperança vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. A alegria vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. A força, Fábio, vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. A sabedoria vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus, irmão Júlio. É nela que nós encontramos razão para viver, esperança de um amanhã.
E da mesma forma que temos recebido, e por que recebemos? Se a Bíblia está aberta para todos, então todos podem receber. Qual é a diferença? A diferença está na liberdade que o Espírito Santo encontrou em mim e em você, para revelar as grandezas deste Deus poderoso. E é por isso que Paulo vai dizer, ele vem e encoraja vocês em todas as aflições, e é importante que vocês entendam, que da mesma forma que vocês têm recebido, vocês precisam fazer. No versículo 2, Isaías 40, versículo 2 diz: falem com carinho a Jerusalém, digam-lhe que seus dias de luta acabaram e que seus pecados foram perdoados. Sim, o Senhor o castigou em dobro por todos os seus pecados. A mensagem do profeta tinha como objetivo dar ânimo a Jerusalém com boas novas do perdão de Deus que estava alcançando eles, de reconciliação e de restauração. Por isso ele fala: falem com carinho a Jerusalém. Está chegando a restauração de vocês, está chegando a reconciliação de vocês completa, perfeita com Deus, e também está chegando a restauração de vocês. E ele está falando do que aqui? Falem com carinho, que está chegando. Nesse momento, aqui eles estavam falando de algo que eles ainda não haviam visto com seus olhos, algo que eles ainda estavam aguardando. E lá em Isaías capítulo 53, versículo 5 diz assim: mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. E ainda em Zacarias capítulo 10, versículo 12 diz: por meu poder fortalecerei o meu povo, e pela autoridade do meu nome viverão. Eu, o Senhor, falei. Falem com carinho disso. Falem com carinho. O Senhor já providenciou a nossa restauração. O Senhor já providenciou a nossa reconciliação. O Senhor já providenciou o nosso livramento. Ali Deus estava falando através do profeta Isaías: vocês precisam falar disso. Vocês precisam começar a acreditar e falar a respeito disto, porque é isso que eu estou providenciando para vocês. Esta mensagem tinha o objetivo de animar o povo. E quando ele fala no final do versículo 2, o castigo em dobro, ele está falando sobre o cuidado que Deus haveria de ter, tanto para Israel como para Judá, no tempo dos seus 2 cativeiros. Porque vocês sabem, Israel vai passar por 2 cativeiros, 2 vezes eles vão ser levados cativos ao cativeiro. Mas é importante nós lembrarmos que ele vai chamar a pessoa do servo sofredor, ele vai lançar luz sobre esta promessa que ele agora estava fazendo, assim como ele havia feito a promessa de que haveria um reino que haveria de subjugá-los, que haveria de levá-los cativos ao cativeiro, para o exílio. Assim também ele agora estava dizendo que haveria o libertador, haveria aquele que haveria de trazer novamente a libertação de Israel. Em João capítulo 8, versículo 36, está escrito: se pois o Filho vos libertar, vocês verdadeiramente serão livres. É sobre isso que ele estava falando. Uma liberdade total, verdadeira, completa, porque vai mudar. Do versículo 3 ao versículo 5, ele fala: ouçam, uma voz clama, abram o caminho no deserto para o Senhor, preparem para o nosso Deus uma estrada reta na terra desolada. Aterrem os vales, nivelem os montes e as colinas, endireitem as curvas, torne planos os trechos acidentados. Então a glória do Senhor será revelada e todos a verão, o Senhor falou. Diferente do capítulo 43, do versículo 16, quando ele fala, eu farei jorrar, eu abrirei um caminho no deserto e farei jorrar rios de águas vivas do vosso interior. Ali ele está falando de uma ação que ele fará na vida do povo de Israel. Agora aqui ele está falando o que ele fará para o povo de Israel, e que o povo de Israel precisa anunciar. Ele está falando do que ele vai fazer com o seu poder. Então há aqui uma mudança da proclamação das boas novas em gerais, porque até aquele momento a relação de Deus com o seu povo era o seguinte:
Deus falava a respeito das circunstâncias pelas quais o povo iria passar, dava para eles uma direção, dava para eles um libertador, como foi Moisés, como depois estabeleceu os reis. Deus dava os profetas, os juízes, Deus dava um caminho para eles seguirem, e Deus iria promovendo o livramento deles. Quando Deus chamou Moisés para tirar o povo do Egito, Deus falou tudo o que iria fazer, como Moisés deveria fazer. Deu cada passo do caminho que eles deviam seguir. Depois Deus ensinou aquele povo como é que eles deveriam caminhar no deserto, até chegar à terra prometida. Depois ensinou aquele povo como é que eles viveriam na terra prometida. Deus foi ensinando, foi caminhando, e toda vez que se deparavam com um problema, com uma dificuldade, toda vez que acontecia alguma coisa, inclusive quando chegou o tempo em que eles foram para o exílio, quando chegou este tempo, Deus disse o que iria acontecer e como iria libertá-los, mas agora está mudando a perspectiva. Agora Deus não vai mais falar para o homem fazer, o próprio Deus vai fazer agora. Quando ele fala, preparem um caminho, porque agora eu vou estar no meio de vocês. Em João capítulo 1, versículo 14 diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como glória unigênita, como unigênito do Pai. Aleluia. Agora mudou, agora não é mais Deus usando o homem na sua incapacidade, fragilidade, na sua condição corruptora, corruptível. Não tem mais agora. Deus proporcionou algo que realmente é eficiente para nos tornar livres, para nos fazer livres. Mas precisamos crer. Assim como Deus abriu um caminho no Mar Vermelho para o seu povo passar rumo à terra prometida, agora um caminho se abriria para ele, e esse caminho era Jesus, e nós precisamos anunciar este caminho. Vai guardando isso no seu coração, porque há uma correlação muito grande, irmãos, com nós hoje e esse tempo, porque nós aguardamos com grande expectativa a manifestação das promessas que Deus tem feito nesta palavra para nós no nosso tempo. Então nós ainda precisamos andar de forma que nós possamos olhar para esta palavra e cumpri-la, e ouvi-la, e atendê-la. No versículo 6 ao 11, capítulo 40, versículo 6 ao 11, uma voz disse: clame. E eu perguntei: o que devo clamar? Qual é a mensagem? Anuncie que os seres humanos são como o capim, a sua beleza passa depressa, como as flores do campo. O capim seca e as flores murcham quando o Senhor sopra sobre elas. O mesmo acontece aos seres humanos. O capim seca e as flores murcham, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Ó Sião, mensageiro de boas notícias, grite alto dos montes, grite mais forte. Ó Jerusalém, grite sem medo. Diga às cidades de Judá: seu Deus está chegando. Sim, o Senhor soberano vem com o poder, com o braço forte governará. Vejam, Ele traz consigo sua recompensa. E ele finaliza esse trecho dizendo: como o pastor, Ele alimentará seu rebanho, levará os cordeirinhos nos braços e o carregará junto ao coração, conduzirá ternamente as ovelhas com suas crias. Aleluia. É tão importante esse trecho. Toda a humanidade é mortal e transitória. É isso que ele está explicando aqui. Deus está mostrando, falando para eles: olha, vocês são mortais, vocês são passageiros, vocês são transitórios, mas em contrapartida, o Deus de vocês, eu que sou o Deus de vocês, eu não volto atrás com a minha palavra, eu prossigo com os meus planos não são frustrados, eu sempre cumpro o que prometo, sou bem sucedido e vou cumprir a minha palavra. Aleluia. O tempo, ele é problema para nós, porque nós envelhecemos, nós enfraquecemos, nós mudamos de opinião, nós mudamos de gosto, mas para Deus não. Ele é firme nos seus propósitos, Ele é firme na sua conduta, Ele é firme no seu caráter, Ele não oscila, Ele não muda nem para a esquerda nem para a direita.
Ele é firme, aleluia. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 24 e 25, onde houve a citação deste texto bíblico em Isaías, é a prova de que a palavra de Deus havia sido perpetuada no meio daquele povo, e chegou lá, olha lá em 1 Pedro, capítulo 1, 24 e 25, diz: porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta palavra é o evangelho que foi anunciado a vocês. Olha que coisa maravilhosa. Lá, Deus está falando através do profeta Isaías: olha, vocês são passageiros, vocês são mortais, vocês são efêmeros, vocês vão ficar para trás, mas façam uma coisa que vai ser muito importante. Vai ser muito importante. Falem a respeito desse Deus grandioso. Anunciem essas boas novas deste Deus maravilhoso. Quando Deus está dando esta profecia para Isaías, para o povo, aqui nós estamos falando de 700 anos antes de Jesus chegar. Mas lá, quando Pedro está escrevendo a sua carta, nós estamos falando de aproximadamente 50, 60 anos depois de Jesus ter nascido. Ou seja, aquilo que o profeta tratou com aquele povo lá no meio do cativeiro da Babilônia, aquilo entrou no coração deles, e aquilo aconteceu, foi realmente perpetuado. Nesta noite, uma das aplicações que esta palavra tem que trazer para nós é entendermos que nós somos passageiros, nós vamos passar. Hoje eu estou aqui como pastor desta igreja, amanhã, se Jesus tardar e não voltar, talvez eu não estarei mais, outro pastor estará aqui, mas enquanto eu viver, preciso entender a minha responsabilidade de continuar falando desse amor de Deus, de continuar mostrando este amor de Deus, de continuar servindo a este Deus com a minha vida, com tudo que sou, com tudo que tenho, a esse grande e poderoso Deus digno de meu louvor. Porque a resposta a uma pergunta que é feita pelo próprio Mestre Jesus, quando ele diz: quando porventura o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Ele não está falando olhando para frente, ele está falando olhando para si mesmo. Porque quando e achou e encontrou, ele encontrou uma voz que clama no deserto, aleluia. Uma voz que clama com a mesma mensagem de justiça de Deus, com a mesma mensagem que dignifica e glorifica o nome do Deus Altíssimo, pois esta era a mensagem de João Batista. E é por isso que ele incomodava. O governo do Senhor que está sendo anunciado não é como o governo dos líderes injustos e impotentes que ele julgará, mas é compassivo, justo, reto e poderoso. E Isaías termina esse trecho com uma das metáforas mais conhecidas do povo de Deus, que ama a palavra de Deus, a metáfora do pastor. No versículo final, no versículo 11, né? Ele termina com a parábola que é uma das parábolas mais conhecidas, e para nós que somos cristãos, a parábola do pastor, ela fala muito forte ao nosso coração. Na verdade, ela já surge em nossos corações com um dos salmos que desde criança aprendemos, o Salmos 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, aleluia. E Jesus aqui na sua promessa, na sua profecia, ele usa essa parábola, mas olha só o que Jesus fala a respeito de ser o bom pastor, e olha a importância desta metáfora, olha a importância, porque nesta metáfora é que Jesus nos incluiu a nós, que antes não fazíamos parte do seu povo. João 10, 14 e 16, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Olha, agora ele diz, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, preciso trazer também estas, elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor, aleluia. Esse alerta, ele vai além
Ele é um desses trechos da profecia de Isaías, da carta do livro de Isaías, que sai daquele tempo e chega para nós. Porque ainda hoje, o Senhor Jesus precisa alcançar muitas pessoas que ainda não estão no seu aprisco e que precisam ser alcançadas. E do versículo 12 ao 26, eu não vou ler todo esse trecho porque ele é muito extenso. Já vou passar para expor o que é mais importante nesse trecho, que vai do versículo 12 ao 26, porque ele fala da grandeza de Deus, ele fala a respeito do poderoso Deus, que era o Deus a quem eles serviam, e ele vai fazer algumas coisas importantes. Por exemplo, Deus recorda ao povo a sua grandeza, e ele faz isso com veemência. No versículo 21, ele diz: acaso não ouviram? Não entendem? Estão surdos para as palavras de Deus? Palavras que Ele falou antes que o mundo existisse? Será que são tão ignorantes? Ele está falando com aquele povo, porque aquele povo agora já estava atribuindo a tantos outros deuses a criação das coisas, estava atribuindo a tantos outros deuses aquilo que só pertence a Deus. Mas Ele está dizendo: não, eu preciso recordar vocês disso. Acordem, se despertem. Ele fala também sobre a ignorância da idolatria, no versículo 18, 19 e 20. Olha só que interessante: a quem vocês podem comparar? Deus? Que imagem usarão para representá-lo? Acaso pode ser comparado a um ídolo feito num molde, coberto de ouro e enfeitado com correntes de prata? Quem é pobre demais para ter um ídolo desses? Pode escolher madeira que não apodrece e um artesão habilidoso para entalhar uma imagem que não tombe. Olha o que ele está falando: olha, vocês constroem, é ignorância demais vocês quererem me comparar a esses deuses que vocês fazem com mão. Os pobres, que não podem fazer um deus de ouro bonito como os ricos fazem, eles fazem de madeira que envelhece, que apodrece, que pega bicho. E aí eles colocam num altar e de vez em quando bate um vento ali e derruba aquele ídolo, e derruba aquele Deus. Porventura, é isto que vocês pensam de mim? É este o Deus em que vocês querem servir? Que ignorância! E Deus aqui está afrontando a ignorância do povo. Primeiro ele chama a atenção do seu grande poder, e ele termina dando ao povo um valor real para afirmarem a sua fé, na fidelidade. No versículo 26 ele diz: olhem para os céus, quem criou as estrelas? Ele as faz sair como um exército, uma após a outra, e chama cada uma pelo nome. Por causa do seu grande poder e sua força incomparável, nenhuma delas ousa se ausentar. Aqui é importante, porque ele está fazendo uma referência à promessa que ele fez a Abraão. A promessa que ele faz a Abraão de uma posteridade espiritual. Quando ele lá em Gênesis capítulo 15, 5, ele diz para Abraão: olhe para os céus, conte as estrelas se tu podes, mas a tua posteridade será muito numerosa como as estrelas do céu. Ele está falando, ele está aqui fazendo o povo de Israel relembrar que ele cumprirá a sua promessa, porque ele é um Deus fiel, e ele já havia cumprido em Abraão a sua promessa. E no final, indo para o finalmente agora, dos versículos 27 ao 31. É importante lermos: ó Jacó, como pode dizer que o Senhor não vê o que se passa? Ó Israel, como pode dizer que Deus não se importa com os seus direitos? Você não ouviu? Não entendeu? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças, nem se cansa, e ninguém pode medir a profundidade da sua sabedoria. Dá forças aos cansados e vigor aos fracos. Até os jovens perdem as forças e se cansam, e os rapazes tropeçam de tão exaustos. Mas os que confiam no Senhor renovam suas forças, voam alto
como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. E como é de praxe, esse bate-papo de Deus através de Isaías com o seu povo, né, termina com uma grande promessa. Termina com uma promessa. Porque depois de abrir os olhos do povo, depois de limpar os seus corações, depois de purificar as suas mentes, Ele mais uma vez prova o seu amor por nós, firmando sua palavra que nunca muda e nos chamando para desfrutar do seu poder sobrenatural. Ele está falando com um povo cansado. Ele está falando com um povo humilhado. Ele está falando com um povo desesperado. Mas ele termina dizendo: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão para as alturas. Correrão sem se cansar. Correrão sem fadigar. Oh, aleluia! Quando Deus olhou seu povo no exílio, eu tenho certeza que Ele já enxergava ali homens e mulheres que iriam dar ouvido às palavras do profeta. Porque, irmãos, o trabalhar de Deus nas nossas vidas é o que faz com que nós possamos participar da perpetuação do plano perfeito, do propósito perfeito de Deus para todo o homem, para a humanidade. Pela bondade e misericórdia de Deus, Deus não dependeu de nós para nada. Deus mas Ele escolheu nos usar. E ao nos escolher usar, Ele teve que lidar com esse negocinho ruim chamado Alexandre. Com esse bichinho torto chamado Alexandre. Com esse imperfeito. Com esse ser que chega um domingo aqui, quer dar pinote no púlpito, já no outro está todo cabisbaixo, está todo cheio de tristeza. Hoje, de manhã, quando eu terminei a minha meditação, eu estava com meu coração ardendo com esta palavra. Mas de tarde, recebemos uma resposta que nos abateu, que nos entristeceu. Somos assim. Por isso, ele termina dizendo: não desconfie da minha grandeza, do meu poder. Me busquem. Quando vocês estiverem já perto daquele ponto de falar assim, não acredito em mais nada, sai, pega o carro, sai fora da cidade um pouco e olha para os céus. Olha as estrelas nos céus. Comece a enxergar a grandeza do teu Deus. Porque Ele diz: porque aqueles que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas. Quando você não consegue enxergar, mas da onde tirar força, Fábio? Você que está enfrentando um momento tão difícil, meu amigo. Você que está, e eu ainda fico arrumando problema para você, né? Mandando você vir abrir o culto aqui, né? Ele treme que nem vara verde, irmãos, cada vez que tem que subir nesse púlpito. Ele tem passado por um momento tão difícil. Tão difícil. Mas olha para os céus. Veja a grandeza do Deus quem você tem servido. Ele tem amor o suficiente para acalmar o teu coração. Ele tem paz que excede ao teu entendimento.
Ele tem força para restaurar os seus braços cansados, os seus joelhos torpes. Confiem no Senhor. E é isso que Deus estava tratando com o seu povo. Porque Deus precisa que nós continuemos firmes até o fim. Porque as promessas de Deus que estão registradas na palavra, são todas para nós. Tolo quem pensa que Deus fez tudo o que fez por causa de si mesmo. Não. Ele fez porque ao nos criar, Ele viu que tudo que Ele havia feito era bom. Ele nos amou. Ele nos amou. Deus se apaixonou por nós. E desejou habitar no nosso meio, fazer parte da nossa história, escrever a nossa história, compartilhar conosco. E por isso hoje Ele luta para que nós possamos chegar até o fim, completar a nossa carreira, combater os nossos combates, Ademar, terminar nossas carreiras e guardar a nossa fé. Essas são as palavras de Deus para nós nesta noite. Que o Senhor possa guardar em seu coração. E que você possa olhar para o Senhor. E possa nesta noite descobrir algo que venha trazer novamente a alegria de Deus no seu coração, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Oremos ao Senhor. Pai amado e soberano, Tua palavra foi liberada, assim como para aquele povo que estava em tempo de tanta aflição. Esta palavra fez surgir um remanescente que ficou firme. Eu quero pedir que esta palavra pregada nesta noite possa fazer surgir neste tempo, nesta geração, possa fazer surgir homens e mulheres que decidam ficar firmes, que decidam voltar a falar do Deus poderoso, do Deus criador, do Deus que é pastor. Que nós possamos ver a ousadia pelo Teu Santo Espírito surgir novamente na vida da igreja. Porque se tem uma coisa que a igreja está precisando hoje, são de homens e mulheres que subam nos telhados e gritem e proclamem: vinde e vede quão bom é o nosso Deus, quão tremendo é o Senhor. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos deixar cair por terra toda a nossa arrogância, toda a nossa falta de humildade, que todas as coisas que nós temos praticado, que tem nos desconectado da Tua verdade em nossas vidas, que estas coisas possam ser tiradas da nossa vida, pois precisamos voltar, Senhor, a ser uma luz que brilha no meio das trevas. Precisamos voltar a refletir, Senhor, a Tua glória, Teu amor. Muitas vezes nós estamos refletindo aquilo que conquistamos
com o nosso conhecimento, com o nosso trabalho, achando que isto é alguma solução para alguém. Mas que possamos voltar a refletir, Senhor meu Deus, o brilho da Tua glória. Porque quando a Tua glória brilhar em nós, os que olharem para nós verão a glória do Deus Altíssimo e se atrairão, não a nós, mas ao Deus a quem hoje declaramos o nosso amor, a nossa fé e a nossa devoção. A igreja precisa de homens e mulheres que façam parte deste remanescente que está disposto realmente, Senhor, a continuar falando, a continuar anunciando, a continuar avançando. Faz isto neste tempo, é o pedido que te faço, em nome de Jesus. Quero abençoar a sua semana, para que você possa, nesta semana, provar da bênção de Deus nas mais variadas áreas da sua vida. Que o Senhor possa te dar experiências maravilhosas esta semana. Por mais que eu busque palavras de agradecimento, não vou encontrá-las para manifestar diante de Ti por todas as coisas que tens feito na minha vida e na vida do Teu povo. Tu és poderoso. A única coisa que posso dizer, Senhor, é que Tu és grande e que nós não podemos, Senhor, no nosso tão pequeno entendimento, compreender esta grandeza. Amém. Os nossos olhos, ó Deus, não conseguem contemplar a grandeza do Teu poder, e quando levantamos estes nossos olhos aos céus, ainda que, Senhor, consigamos ver as estrelas, não conseguimos chamar qualquer delas pelos nomes, e Tu fazes assim. Então nessa noite, Deus, eu quero agradecer não só pela minha vida, por haver completado mais um ano nessa vida, mas agradecer pela vida do Teu povo. Amém. Agradecer, ó Deus, pela saúde, Senhor, que está estampada na vida de cada um, Senhor. Amém. E que num dia seguinte, depois de uma coisa tão súbita, pode não mais existir. Deus, eu Te louvo porque Tu nos poupas em cada momento das nossas vidas. Amém, Tu nos sustentas, Senhor, nas nossas caminhadas, ó Deus, onde quer que estejamos e o que quer que estejamos fazendo, Deus, é o Teu poder que nos sustenta e nos guarda. Recebe a nossa gratidão, Deus. E nos momentos em que estivermos vivendo agora, Deus, essa nossa semana vindoura, Pai, que nós não nos esqueçamos de que cada minuto, cada segundo passado é vivido pela Tua misericórdia. Amém, Jesus. Senhor, é contemplado pelo Teu infinito amor. Amém, então, muito obrigado, Deus, pela Tua providência sobre as nossas vidas, Amém. Pai. Em nome de Jesus. Amém. Seja abençoada a tua semana para a glória de Deus o Pai. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com a vida de todos, desde agora para sempre. Amém. Irmãos amados, juntos em comunhão, vamos declarar a razão da nossa esperança. Dizemos: Maranata, ora vem Senhor Jesus.